Olá, seja muito bem-vinda. Eu sou a Silmara de Carvalho e hoje eu tenho um assunto muito interessante para conversar com vocês, que é uma palavra de encorajamento, algo que vai te ajudar a repensar suas atitudes e como você tem agido diante das circunstâncias que a vida tem colocado diante de você. Mas antes eu quero pedir que, se você não é inscrito neste canal, se inscreva aqui, ative as notificações para você ficar por dentro de tudo que eu vou postando por aqui. A minha intenção é ajudar mulheres, ajudar mães na educação dos seus filhos, para que eduquemos filhos fortes para a glória de Deus. Então vem comigo nessa série de vídeos que eu tenho feito aqui com este propósito. E o conteúdo de hoje é justamente para divulgar compartilhar, na verdade, algo que eu tenho aprendido. Foi uma exposição bíblica feita pelo pastor Belmiro, da Igreja Presbiteriana Cidade Satélite, aqui em Aparecida de Goiânia, e tocou muito ao meu coração. E eu quero trazer isso como uma palavra de reflexão para você, para que você leve para a vida, né? Que a gente realmente precisa compartilhar o que é bom. Vamos começar então pensando um pouquinho no povo de Israel. A exposição que o pastor fez foi baseada em Números no capítulo 13, né, que conta ali quando o povo de Israel estava diante de assumir a terra prometida. Deus já tinha prometido um lugar incrível para o povo dele, muitos anos antes. Ele tinha prometido que haveria uma terra que emanasse leite e mel, uma terra fértil, uma terra que daria tudo de bom, grandes produções, e eles poderiam viver ali num sinônimo de paz, né, num sinônimo de um tempo em família, né, onde eles realmente desfrutariam de uma bênção incrível de Deus para a vida deles. Então era uma promessa já antiga. Esse povo já tinha passado por momentos muito difíceis dentro do Egito, né? Foram 400 anos de cativeiro, onde eles foram escravos ali, os israelitas como escravos dos egípcios, e eles ficaram muitos anos ali sob servidão, né? Eles trabalhavam arduamente, mas existia uma promessa feita por Deus para a vida desse povo. Então, depois de 400 anos de cativeiro, Deus livra esse povo, ele os tira dali do Egito com uma mão poderosa, e a partir dali a gente vê grandes milagres. O povo testemunhou grandes milagres que Deus fez na vida deles. Então, eles saíram do Egito de uma forma miraculosa, né? Deus manda ali as 10 pragas quando o faraó não deixava que o povo saísse. Deus manda então as 10 pragas. Esse povo sai de uma forma cheia das manifestações de Deus. Eles veem isso ao longo do tempo que eles estão no deserto também. Eles veem o cuidado de Deus sobre a vida deles. Eles veem Deus abrindo o mar para eles passarem. Eles veem Deus provendo comida para eles de um jeito sobrenatural. Deus mandava maná para eles, Deus mandava as codornizes. Deus fez coisas incríveis na vida desse povo. E agora chegou o momento deles assumirem a terra prometida. Então, Moisés, ele levanta 12 homens para irem lá espiar essa terra. Então eles tinham a função de ir lá observar na calada, né, ficar observando o que tinha ali naquela terra, para eles voltarem e contarem o que eles tinham visto, né, como seria esse processo deles assumirem a terra prometida. Vamos lembrar, era uma promessa já muito antiga, o povo sonhava com esse momento de assumir essa terra, e eles tinham que olhar as condições. Esses 12 homens, que não eram quaisquer homens, eram homens valentes, os melhores homens que foram mandados até lá. Eles então ficaram lá 40 dias, observaram e trouxeram o relatório do que eles tinham visto. Quando eles chegam e contam o seu relatório, o que eles falam? Eles falam as coisas difíceis que eles tinham encontrado. É claro, eles falam, né, das grandes coisas, das plantações, né, dos frutos maravilhosos, da terra que é fértil. Eles falam dessas coisas, mas o foco daqueles homens, o foco da maioria daqueles homens foram as adversidades que eles enfrentariam. Então tudo bem, olha, lá é uma terra que realmente mana leite e mel, tem grandes produções, né, é uma terra incrível, mas, atentem bem para a palavrinha que eles usaram, mas é uma terra que vai ser muito difícil. Lá eles têm gigantes, as cidades são fortificadas em volta. Vai ser muito difícil da gente ganhar desse povo. Não, a gente não vai não. Então começou-se ali aquela movimentação de vai dar certo não. É uma coisa muito difícil de ser alcançada e a gente simplesmente não pode vencer aquele povo. Eles têm gigantes. Olha só, tem gente demais, muito mais poderosa que nós, eles são muito mais capacitados. Não, nós estamos no deserto, nós estamos fracos, a gente não vai conseguir vencer. Então, apenas Josué e Caleb, eles se levantam e falam, não, a gente vai vencer, Deus é por nós, a gente pode ir, a gente pode vencer. Mas o povo ficou
irredutível. O povo foi irredutível a ponto de quererem apedrejar Josué e Caleb. Eles não queriam aceitar essa condição, porque eles olhavam realmente para as circunstâncias, dizendo, não, nós não podemos vencer. E por causa disso, por causa dessa incredulidade do povo, Deus o castiga. Deus castiga esse povo e eles então ficam 40 anos peregrinando pelo deserto. Deus fala para eles, olha, para cada dia, né, que os espias ficaram lá, e na hora de trazer o relatório, eu vou dar a vocês 1 ano de peregrinação no deserto. Então, por 40 anos, esse povo peregrina no deserto por causa da incredulidade desse povo, que ao chegar lá, às portas da terra prometida, esse povo teve medo. E eu quero falar justamente sobre isso com vocês, né? A nossa reação diante das circunstâncias que nos aparecem. A gente precisa olhar para o povo de Israel nesse contexto. Como eu falei para vocês, eles já tinham passado por situações extremas onde eles viram o cuidado de Deus por eles. Mas naquele momento, no momento de entrar na terra prometida, eles haviam se esquecido de tudo que Deus havia feito. Eles focaram simplesmente nas circunstâncias. Eles focaram naquilo que era difícil, naquilo que era impossível aos olhos deles. Mas algo que eles não levaram em conta é que o impossível é uma coisa humana, é algo da concepção humana, porque para Deus não há impossíveis em todas as suas promessas. E eu quero dizer para você que seja quaisquer que forem as circunstâncias que você esteja enfrentando, qualquer que seja o problema que você está passando hoje, não existe impossível. Não existe impossível para Deus. Muito pelo contrário, Deus falou que nós somos um povo, uma geração eleita, escolhida por Ele. Nós fazemos parte de um povo seleto, um povo que Deus escolheu, não por mérito nosso, mas pela graça dele. Então Ele escolheu a mim e Ele escolheu a você. E Ele espera de nós coragem e fé para enfrentarmos as nossas adversidades. Quando Deus prometeu para eles aquela terra prometida, Deus não disse a eles que não teria luta, que não teria dificuldade. Não. Deus falou para eles que ia dar a terra. Ele não explicou como. Porque diferentemente do que muitas pessoas falam por aí, a nossa vida ela não vai estar livre de dificuldades e adversidades. Muito pelo contrário. A promessa que nós temos é que nós teremos dias aqui de lutas, de adversidades, de cadeias. Serão dias de muita luta. Deus não prometeu uma vida fácil para nós. Mas assim como Deus havia prometido a terra prometida para aquele povo lá atrás, existe uma promessa para nós hoje, que é a promessa da terra prometida, Jerusalém celestial, que é o nosso lar, o qual nós almejamos. E até nós chegarmos lá, nós vamos passar por muitas lutas, nós vamos passar por muito sofrimento. Mas o que a gente não pode perder de vista é que Deus ele está conosco e Ele não tem nos dado espírito de covardia. Deus não nos dá esse espírito de estagnação, Ele não nos dá espírito de medo, isso não vem dEle. Muito pelo contrário, Deus quer que nós lutemos. Quando Deus queria que o povo entrasse naquela terra prometida, Deus, ele, como eu falei, Ele não falou que era fácil. E Deus não disse para eles os meios, como aconteceria, mas o povo precisava acreditar. Para um Deus que abriu o Mar Vermelho, para Deus que mandou as 10 pragas, para o Deus que tinha colocado uma nuvem para proteger esse povo durante o dia no deserto, que tinha colocado uma coluna de fogo. O povo estava vendo sempre esses cuidados de Deus e chega nesse momento de entrar na terra prometida, eles simplesmente hesitam, eles simplesmente duvidam, eles simplesmente esquecem dos feitos de Deus na vida deles e eles preferem não arriscar. Nesse momento da entrada, Deus queria deles luta. Deus queria que eles fossem lá, que eles agissem, que eles enfrentassem. Que eles reconhecessem que o poder vem de Deus. Dentre os 12 espias, apenas Caleb e Josué disseram que eles confiariam sim no poder de Deus. E nós vamos ver na história que toda aquela geração daqueles espias pereceu no deserto. Aqueles 10 espias que não confiaram em Deus, eles morreram. Assim como toda aquela geração. Aquela geração dizia, não, você nos trouxe aqui para esse deserto para a gente morrer. Melhor seria a gente ter ficado lá no Egito. Os nossos filhos, coitados dos nossos filhos. E Deus dá um recado para eles. Deus manda dizer, esses filhos que vocês estão com medo, vocês têm medo de pelejar por causa deles, são os seus filhos que vão entrar. E daquela geração, apenas Josué e apenas Caleb que confiaram que Deus seria suficiente
para que eles pudessem vencer todos os inimigos, vencer todos aqueles gigantes que estariam na terra, todas aquelas cidades fortificadas. E eles puderam, 40 anos depois, entrar na terra prometida. E a reflexão que eu quero trazer para vocês hoje, para a sua vida, é que por maior que seja a sua dificuldade, lembre-se das coisas que Deus já tem feito, que Ele já fez por você. Deus, Ele já fez grandes coisas. Sabe aquele amigo que Ele colocou no seu caminho no momento que você mais precisava? Aquele amigo que apareceu, aquela pessoa que te estendeu a mão? Aquela oração que Deus nunca negou ouvir? Aquela oração que você sempre fez? Ou aquela que você deixou de fazer, que Ele estava pronto para ouvir? Aquele socorro inesperado, aquela porta que se abriu que você nem imaginava. Recorde das coisas que Deus já fez por você, porque grandes coisas Ele ainda fará. Você pode falar assim para mim: Silmara, mas você não conhece o meu problema, você não sabe o que eu estou passando. De fato, eu não sei. Eu não sei. Mas Deus sabe. Coloque nas mãos de quem pode resolver. Não fique tentando resolver pelas suas próprias forças, pelos seus próprios méritos, porque não vai. Você não vai conseguir vencer, você não vai conseguir romper enquanto você estiver crendo nos seus próprios méritos. Você precisa confiar nos méritos do Senhor Jesus. Ele é o Cordeiro, Ele é aquele que deu o sangue em seu favor. E por causa disso, Deus olha para nós hoje como pessoas que somos lavadas pelo sangue de Jesus. Lá naquele tempo dos israelitas, existia um sacrifício que eles precisavam fazer. Sempre precisava ter um animal que fosse morto por causa dos pecados. Hoje esse sacrifício não precisa ser feito mais, porque já foi feito um sacrifício, o único sacrifício necessário hoje para salvar a minha vida e a sua, que foi o sacrifício de Jesus, o Cordeiro perfeito. Então é para Ele que a gente precisa olhar. É no mérito de Jesus que deu a sua vida no nosso lugar. Então quando a gente estiver com a vida, quando você estiver com a vida toda estraçalhada, toda de pernas para o ar, problemas com o seu filho, problema com seus relacionamentos, problema no trabalho, você perdeu alguém, seja qual for a luta que você estiver enfrentando, repito, olhe para aquele que é poderoso para mudar a circunstância, para mudar a sua história. Não fique fiado só nos seus méritos. Uma ilustração que o pastor contou, que eu achei muito interessante, foi uma ilustração de que havia um homem que se deparou com uma pedra enorme, uma pedra muito grande. E essa pedra precisava rolar abaixo. E Deus deu uma ordem para aquele homem que era a seguinte: empurra a pedra. Empurre a pedra. Essa foi a ordem que Deus deu para ele. E aquele homem, então, ele olhava para aquela pedra e ele se achava incapaz. Falou: quem sou eu para empurrar essa pedra? Olha para mim. Mas ele obedeceu. Ele empurrava essa pedra. Dias se passaram e ele continuava empurrando a pedra. E aquela pedra não se movia. Até que num belo dia, quando ele acordou, ele chega naquele lugar e cadê a pedra? A pedra havia rolado. E aquele homem, então, ele se ajoelha, e ele louva, e ele engrandece a Deus, porque a pedra não estava mais lá, a pedra tinha rolado. E Deus diz para aquele homem: eu não mandei você colocar a pedra abaixo, jogar a pedra para baixo. Eu não mandei você rolar a pedra. Eu mandei você empurrar a pedra. Há trabalhos que são delegados a nós. O trabalho daquele homem era empurrar a pedra. O trabalho de fazer com que a pedra descesse abaixo era a tarefa de Deus. Então Deus, ele nos dá incumbências. Ele nos dá tarefas. Ele nos dá obrigações. E nós precisamos fazer aquilo que ele nos ordena que façamos. Empurre a sua pedra. Empurre a pedra e faça o que está ao seu alcance. Porque há coisas que só Deus pode fazer. É só Ele que pode chegar a lugares que são alcançáveis somente por Ele. Então a gente faz o que está nas nossas mãos. Aquilo que estiver a seu alcance de fazer, você faça, realize. Mas o impossível é Deus quem faz. É trabalho dele. E a gente precisa descansar, a gente precisa ter a certeza de que sim, Ele pode. E Deus, ele não escolheu um povo covarde para si, ele escolheu um povo que vai à luta.
um povo que ergue a sua cabeça e um povo que deseja vencer. Nós estamos a caminho da nossa Jerusalém celestial, sim, e nós vamos passar por adversidades, sim. Nós vamos chorar, vamos, vai doer, vai. São muitos espinhos que penetram na nossa pele, que machucam. Mas Ele é o Deus que também dá a cura. Ele é o Deus que fala, vai. Ele é o Deus que vai te sustentando. Ele é o Deus que coloca a nuvem durante o dia para deixar a situação mais confortável, para amenizar o sofrimento. Ele é o Deus que coloca a luz à noite para proteger do frio e para conduzir. Ele é aquele que muitas vezes a gente não entende o que Ele está fazendo. Por mais que você diga, Deus está doendo. Mas Ele está ali. Lute, lute e lute. Não desista, não recue, avance. Porque há muitos que vão dizer para você, isso não. Você tá doido, esse sonho seu? Baixa a bola. Mas Deus, Ele não sonha pequeno para nós. O nosso Deus tem sonhos grandiosos para as nossas vidas. Mas nós precisamos sair do nosso comodismo, da nossa zona de conforto. Nós precisamos parar de escutar essas vozes que dizem para nós que a gente não vai conseguir. Lembram do que eu falei aqui há pouco? O impossível é algo criado pela mente humana. Não é algo divino. Para Deus não há impossíveis. E quando a gente passa a focar nessas vozes que nos dizem que é impossível e que não vai dar certo, e que onde que a gente vai com a nossa bicicletinha, com esses nossos sonhos, Deus, Ele diz totalmente o contrário. Deus diz ser forte, corajoso. Não temas nem te espantes, porque eu sou contigo por onde quer que você andar. Deus é contigo. Deus é com você. Ergue a sua cabeça. Mas não vai confiado nas suas próprias forças, vai confiado nos méritos de Cristo. Porque Ele vai te erguer, Ele vai te levantar e Ele vai fazer você ir em lugares que você nunca imaginou. E você pode imaginar que para mim é fácil falar isso, não é não. Porque a gente também está no processo, a gente está junto nessa. Aqueles dias difíceis em que você custa sair da cama, ou aqueles dias que você custa dormir à noite, descanse em Deus, descanse nele. Porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. E aquele que começou a boa obra em nós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então, enquanto nós estivermos aqui, a gente precisa ter em mente que nós precisamos crer em Deus. Porque quando nós cremos em Deus, quando nós o honramos, nós estamos fazendo a vontade dele para nós. Mas quando nós duvidamos, nós estamos desonrando a Deus. Então, naqueles momentos em que você pergunta assim, será? Em que inconscientemente a gente duvida do poder de Deus, em que inconscientemente a gente coloca até que nem Deus pode fazer. Isso aqui, não. Isso aqui é uma circunstância que não tem volta, não tem mudança, não tem nada que possa alterar isso. A gente peca quando a gente pensa assim. E a gente desonra a Deus quando a gente pensa assim. O desejo do meu coração é que nós tenhamos sabedoria e que saibamos pedir perdão para Deus e que Ele nos ajude a recomeçar sempre que a gente cair. Sempre que a gente cair, que a gente vai cair, a gente vai duvidar, a gente vai olhar para as nossas próprias forças. A gente pedir, Deus me ajuda a recomeçar. Eu não sei o que você está passando. Repito, né? Eu já tinha falado disso anteriormente, que eu não sei a sua circunstância. Mas nada é impossível para Deus, nada. Nada. Sabe aquele sonho seu adormecido, que você deixou morrer? Resgata esse sonho. Comece a correr atrás desse sonho. Porque Deus é um Deus de promessas, e tem muitas promessas. A Bíblia está repleta de promessas de Deus para a sua vida. Ore, põe diante de Deus essas promessas. Reivindique de Deus essas promessas para a sua vida. E Deus, Ele é fiel. Ele honra os seus. Ele não vai te desamparar. Basta nós entendermos que simplesmente tem coisas que fogem à vontade dEle. E a gente possa pedir que a vontade dEle soberana seja feita em nós. Mas enquanto Deus não der uma resposta definitiva para aquilo que você tem orado e aquilo que você tem desejado, continue lutando. Lute, é por uma conversão. Pessoas que oram por anos por uma pessoa e essa pessoa não se converte. Você deve parar de orar? Não.
A resposta definitiva do Senhor, neste caso, é a morte. Enquanto essa pessoa por quem você ora estiver viva, enquanto Deus conceder vida a ela, ore por essa pessoa. Não desista. É um filho que está fora da igreja, não desista do seu filho, ore por ele. Ame o seu filho, independente das circunstâncias, independente das ações dele. Não desista, não recue. Pelo contrário, avance. Deus, Ele quer que a gente vá em frente. Deus quer que a gente busque os nossos sonhos. Deus quer que você, em oração, apresente os seus desejos, apresente os seus anseios, apresente aquilo que está ardendo aí no seu coração e que você tem muita vontade e que as pessoas estão dizendo, não, não vai dar, é impossível. Apresente isso para Deus. Peça a Ele discernimento, peça a Ele sabedoria, peça a Ele condições de você começar e perseverar. Porque, por outro lado, há muitas pessoas que começam, mas não perseveram. Continue empurrando a sua pedra. Continue empurrando aquela pedra gigantesca, sabe, da nossa história, que eu comentei aqui. Não empurre. Não pare de empurrar a sua pedra. Se o seu trabalho é empurrar a pedra, empurre e continue empurrando até que Deus diga claramente para você o que você precisa fazer. E a gente vai encontrar essa resposta, todas essas coisas, tendo uma vida de comunhão com Deus. Você precisa ter uma vida de comunhão com o Senhor. É algo que traz muito conforto ao nosso coração. É mesmo sabendo que apesar de todas essas adversidades, nada pode nos separar do amor de Deus. Nada. Nem angústia, nem tribulação, nem dores, nem doenças, nem a morte pode nos separar do amor de Deus. Enquanto nós estamos aqui caminhando para a nossa Jerusalém celestial, que você tenha uma vida de comunhão com Deus. Busque a presença dele, busque a face dele, busque conhecê-lo. Isso você vai fazer, isso você vai conseguir através da leitura da Bíblia, através de estudos bíblicos, você dedicando o tempo, você investindo do seu tempo aos pés daquele que te fez, aos pés daquele que te conhece, aos pés daquele que pode dirigir os seus passos e aos pés daquele que quer sim derramar bênçãos sem medida sobre a sua vida. Só que muitas vezes a gente nem dá espaço, a gente não busca. A Bíblia é muito clara quando fala que a gente não sabe nem orar como convém. Nas nossas orações a gente possa também pedir isso. Deus me ensina a orar. Me ouve, mesmo que eu não saiba orar. Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas. E que nós saibamos olhar para as circunstâncias, crendo que nós temos um Deus todo-poderoso. Um Deus que não promete coisa fácil para nós. Porque, repito, Deus não tinha falado para aquele povo lá de Israel que quando eles entrassem na terra, a terra estaria vazia, não teria dificuldade, não teria nenhum tipo de problema, que a terra estaria pronta para eles chegarem e tomarem posse ali dos locais onde cada um iria escolher ficar. Deus ele não prometeu isso, mas Deus prometeu que estaria com eles. Mas o povo duvidou, o povo olhou para as adversidades, o povo olhou para os problemas. Tem algo que é clichê, mas muitas pessoas, a gente já conhece essa expressão, que fala o seguinte: não mostre a Deus o tamanho dos seus problemas, mas mostre para os seus problemas o tamanho do seu Deus. É mais ou menos por aí mesmo. É claro, apresente os seus problemas para Deus, todos, mas numa comparação, mostre, pense, coloque na sua cabeça, encharque a sua cabeça, inunde a sua cabeça, preencha a sua mente, acho que essa é a palavra, preencha a sua mente com o conhecimento, com a certeza do Deus que você serve. Mas você só vai ter essa concepção, essa experiência, essa condição de falar à medida que você for vivendo, você tendo proximidade e intimidade com Deus no seu dia a dia. Você não deixando isso para segundo plano, porque às vezes a gente deixa para fazer o nosso tempo devocional quando sobra tempo, quando não tem mais nada para fazer, e enfim. Priorize, faça de sua vida uma prioridade. Eu tenho falado disso, sobre intencionalidade, e você esteja preparado para a guerra. A verdade é essa, nós temos que estar preparados para a guerra, porque nós vamos enfrentar grandes coisas ao longo do nosso caminho. E a gente precisa saber que tem duas únicas opções. Duas únicas opções para nós, ou quando a adversidade chega. Se a adversidade chegar, ou você escolhe confiar e continuar, ou você escolhe duvidar e desistir. A perda é certa nessa circunstância, quando você duvida, quando você não coloca os seus olhos em Deus, quando você não fixa os seus olhos em Deus,
Porque não tem como sair pela tangente. Ou você vai confiar e você vai seguir em frente para você ser vitorioso, ou você simplesmente vai duvidar e você vai perder. Não tem um meio termo. Porque a nossa vida, ela precisa estar pautada nas promessas que Deus tem para nós. Ela precisa estar pautada na promessa que Deus tem para a minha vida e para a sua vida. E a gente não pode, de forma alguma, desviar os nossos olhos. Desviar os nossos olhos dessa promessa gloriosa, dessa promessa de que um dia nós estaremos no céu com Cristo, nós desfrutaremos de Cristo eternamente. Mas até lá, a nossa vida vai ser cheia de percalços mesmo. Vai ser cheia de sinuosidades, vai ser cheia de escorregão, vai ser cheia de tropeção. Nós vamos nos decepcionar com pessoas, nós vamos decepcionar também. Nós vamos passar por dias difíceis, nós vamos enfrentar o luto, nós vamos enfrentar doenças, nós vamos enfrentar, muitos de nós enfrentarão problemas financeiros. Mas a Bíblia diz que para tudo isso, Deus é Deus. Deus, ele é o Deus da riqueza, ele é o Deus do ouro, da prata, é o Deus da saúde, ele é o Deus de cada detalhe do nosso corpo. Afinal, foi ele que nos fez, foi ele que nos criou, ele que nos dá vida, e é ele que tira a vida também. É que você possa realmente descansar em Deus. É porque, diante de Deus, os nossos problemas que parecem ser tão grandes, nossos problemas são nada. Para ele, os nossos problemas são nada. É o que é. O que é demais para o nosso Deus? Não é nada. Nada é grande demais para ele, nada é difícil, nada é impossível. Então, às vezes, a gente fica se arrastando, e a gente se esquece que para Deus os nossos problemas são nada. Acontece que nós somos imediatistas. Nós queremos que as coisas se resolvam ontem, né? Mas Deus, ele tem algo a nos tratar. Ele tem propósitos quando ele nos permite passar por adversidades. Ele tem propósito sim, mesmo que nós não saibamos enxergar. Então, em tudo, a gente vai ver que na Bíblia, todos os relatos, tudo que está relatado ali, existe um propósito, existe um porquê. Mas nós somos muito limitados. Nós somos altamente imediatistas, como eu falei. Nós não conseguimos entender os propósitos de Deus, nós não conseguimos pensar à frente. Isso nos causa tristeza, isso nos causa sofrimento, isso nos causa angústia. Mas nós precisamos crer. Nós precisamos crer que Deus está cuidando de todas as coisas. Nós precisamos confiar. E uma das formas que você vai demonstrar confiança em Deus, algo que é muito importante, tem muita gente que está caindo nisso. A gente demonstra nossa confiança em Deus quando a gente pode, à noite, colocar a cabeça no travesseiro e dizer: Deus, cuida de mim, porque eu não posso nada. Então, o ato de você dormir, o ato de você repousar, você demonstra que está confiando no Senhor. Muitas vezes, muitos passam a noite inteira acordados, varam a noite e a cabeça não para, a cabeça não descansa. Tenta fazer esse exercício, no sentido de pedir para que Deus te traga paz, que você realmente consiga confiar nele, porque a hora que a gente dorme, que a gente adormece, é o momento em que a gente realmente diz: Deus, o Senhor está cuidando de tudo, não está nas minhas mãos. Tem um momento mais vulnerável do que quando você está dormindo? Não tem. A gente está totalmente vulnerável. Você não está ciente de nada, você não está sabendo o que está acontecendo, mas Deus está cuidando. Que a sua oração seja: Deus, enquanto eu estiver dormindo, que o Senhor esteja cuidando de tudo. Que o Senhor esteja cuidando de tudo e que o Senhor me ensine. O Senhor trate o meu coração enquanto eu estiver dormindo. E aí no outro dia, você recomeça. Você pede a graça de Deus para começar mais um dia. E aí você pode ser um exercício útil para você também, você começar listando, Começa um momento devocional, lista as coisas que Deus tem feito por você, lista os seus motivos de gratidão, aquilo que Deus tem feito na sua vida. Isso vai te encher de coragem para que você continue indo em frente, para que você continue seguindo, que você comece a buscar os seus sonhos sem olhar para as circunstâncias. Porque se a gente olhar para as circunstâncias, nós teremos sérios problemas. E a gente vai desanimar, e a gente vai ficar pelo caminho, e a gente vai realmente se frustrar. Não é isso que Deus quer de nós. E Jesus ele nos ensinou quando ele esteve aqui. Jesus, ele orava sem cessar. Jesus estava o tempo todo orando. E nós somos tão falhos nisso. A gente sequer apresenta o nosso dia, a gente sequer agradece pelo que Deus tem feito por nós, a gente nem sequer coloca diante dele, todas as nossas aflições. Deus, ele não rejeita as nossas orações, lembre-se disso. Deus não rejeita.
Então ore, creia que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que nós pedimos, do que tudo e mais do que tudo que temos pensado. Esse é o nosso Deus, Ele é o Deus Criador, o Deus onipotente, é o Deus todo-poderoso, é o Deus que conhece o seu coração, é o Deus que nunca vai te desamparar, por mais que as pessoas já tenham te traído, por mais que pessoas tenham pisado na bola feio, errado com você, pessoas tenham te violentado, pessoas tenham te machucado profundamente. Deus, Ele nunca fará isso com você. Ele é um Deus que te acolhe, que te ama e que trata, Ele cura as feridas. Confie nele, confie. Confie nas promessas que Ele tem para nós. Confie nas promessas que Ele tem para você. Nós vivemos um tempo aqui, é temporário. Nós temos uma Jerusalém celestial preparada. Né? Jesus já foi preparar lugar para nós. E que alegria isso tem que nos dar. Que alegria. Por mais que sejam circunstâncias que aqui você não vê saída, que você não vê solução. É temporário, vai passar. No céu não haverá tristeza, não haverá mágoa, não haverá tristeza, não haverá luta. Mas até lá é árduo. Até lá é difícil. Mas Deus, Ele há de honrar. Deus há de honrar a sua perseverança. Então persevere, confie em Deus. Não recue, muito pelo contrário, lute, avance, vá em frente, vá atrás dos seus sonhos, para de ser acomodado, para de olhar para as adversidades, para de dar ouvido para as pessoas que têm falado para você que isso é muito difícil, para de ficar olhando para o palco dos outros, para de se comparar, olha para Cristo, olha para a cruz de Cristo, que nos salva, que nos redime, essa promessa de que um dia estaremos para sempre com o Senhor. Que promessa mais maravilhosa, e que isso traz paz ao nosso coração. Descanse nisso, descanse nisso. E na criação dos seus filhos, na educação dos seus filhos, ou se você não tem filhos, né, na condução da sua própria vida, no impacto que você tem causado, né, para as pessoas com quem você convive. Que diferença você tem feito? O que as pessoas, ao olharem para você, elas vão dizer? As nossas atitudes, elas falam muito mais do que as palavras. Aquilo que você tem vivido, aquilo que você tem demonstrado, aquilo que realmente tem valor para você. Pessoas à volta estão de olho. E as nossas atitudes, elas devem glorificar a Deus. A gente aprende, né, que tudo que a gente tem que fazer, tudo que você colocar a mão para fazer, você faça com excelência. Porque a gente não está fazendo para homens, a gente está fazendo para Deus. E com certeza, quando você faz algo com excelência, Deus vai Ele te honrar. Deus vai te honrar. Nós precisamos fazer tudo para a glória de Deus. As pessoas vão ver isso e as pessoas vão dar glórias a Deus. Lembra? Nós somos a luz do mundo. Nós somos a luz do mundo. E as pessoas vão olhar as nossas boas obras e elas vão glorificar a Deus que está no céu. Elas vão olhar para aquilo que nós fazemos, e nós fazemos coisas boas, não no mérito nosso, mas é porque a gente busca a santificação. Então a gente está no processo de buscar a santificação, buscarmos ser parecidos com o Senhor. Então a gente busca fazer as coisas que o agradem, assim as pessoas vão ver, as pessoas vão dar glórias a Deus, e assim a gente vai estar cumprindo o nosso propósito aqui nessa terra, até que alcancemos a Jerusalém celestial. Então não desista dos seus sonhos, não pare de lutar, não pare, vá em frente, avance, não recue. Porque isso de falar na sua mente que você é incapaz, isso não vem do Senhor. Isso vem do nosso inimigo que quer nos ver no chão, quer nos ver derrotados, quer nos ver deprimidos, quer nos ver falando que não, isso não é para mim. Mas o Senhor, muito pelo contrário, Ele te levanta e fala, vai, tenha coragem, seja forte, seja corajoso, seja corajosa, não desista. Esse é o meu recado para vocês hoje. É o recado para o seu coração. Não duvide, confie no Senhor, honre ao Senhor em tudo que você for fazer. E não se esqueça que o impossível é uma conjectura humana, é uma invenção humana, porque para Deus nada há impossível em todas as suas promessas. Não há impossíveis em todas as suas promessas. E aquele que prometeu é fiel para cumprir. Ele é fiel para cumprir na sua vida. Então, não desista, vá em frente. Olhe para aquele que tudo pode, aquele que é Senhor do universo. É aquele que rege
todo o universo, que conhece as estrelas todas pelo nome. E Ele conhece cada um dos seus problemas. Você não está sozinho. Não esqueça disso. Não esqueça de olhar para as coisas maravilhosas que Deus já fez na sua vida. E creia que grandes obras, maiores ainda, Ele fará. Que Deus abençoe grandemente a sua vida e que você não se esqueça. O seu papel é empurrar a pedra. Fazê-la rolar, isso é tarefa do Senhor. Simplesmente empurre a pedra. Faça a sua parte. E gosto de dizer, o primeiro degrau é sempre o mais alto. É sempre o mais difícil. Mas Deus vai te ajudando. Um degrau após o outro. Ele vai te ajudando. E os seus sonhos e a sua vida vai ser reconstruída para a glória dele. Para a glória que é só dele. Que Deus abençoe grandemente a sua vida e a sua família. Se esse conteúdo foi relevante para você, deixa para mim o seu like, deixa para mim o seu comentário. Compartilhe esse vídeo, se assim você desejar, com alguém que possa estar precisando ouvir essa palavra de ânimo e de encorajamento. E, por fim, se você não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever e ativar as notificações. Um abraço, até a próxima.